Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 14 de maio de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Valmir Garcia é eleito presidente do Sindicato Rural de Rio Paranaíba com chapa única. Polícia recupera veículo furtado em Carmo do Paranaíba e prende autor em flagrante entre Rio Paranaíba e Ibiá. Jovem de 24 anos morre em acidente com motocicleta ao colidir com cavalo em Matutina. E ainda, morre Divaldo Franco, um dos principais líderes espíritas do Brasil. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Vamos saber como está o tempo. Nesta quarta-feira, a umidade que chega do Oceano Atlântico em direção ao continente deixa o céu com muitas nuvens e chuvas ocasionais na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. A massa de ar frio mantém as temperaturas baixas, especialmente ao amanhecer e à noite, em todas as regiões mineiras. Os termômetros variam de 9 graus no sul de Minas aos 32 no norte. Em Belo Horizonte, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com declínio de temperatura. Na capital mineira, a máxima deve chegar aos 24 graus. A Defesa Civil Municipal disparou alerta, informando que até domingo as temperaturas em Belo Horizonte ficam baixas devido à atuação da massa de ar frio. Repórter Aline Neves.
Foi realizada no último dia 12 de março de 2025, na sede do Sindicato Rural de Rio Paranaíba, a eleição para a escolha da nova diretoria da entidade que representará os produtores rurais no próximo mandato. Com chapa única registrada e intitulada Juntos pelo Agro, o processo transcorreu de forma tranquila, seguindo as diretrizes do Estatuto do Sindicato. A nova diretoria é composta por Valmir Garcia Rodrigues como presidente, Anderson Mendes Rocha como vice-presidente. Ambos encabeçam um grupo que tem como proposta o fortalecimento da representatividade rural, o incentivo à inovação no campo e a defesa de interesses dos produtores rurais. Ao todo, 15 associados compareceram à votação, o número que representa os sócios com direito a voto, conforme o estatuto. Todos os votos foram a favor da chapa única. Não houve registro de votos brancos ou nulo, demonstrando a confiança dos associados na nova gestão. A comissão eleitoral, composta por representantes do sindicato e fiscais designados, coordenou a eleição e atestou a lisura do processo. A ata foi registrada oficialmente e a posse da nova diretoria ocorre nos termos legais e regimentais. A nova gestão assume com o desafio de dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui, buscando também implementar melhorias em assistência técnica, apoio logístico ao produtor, valorização de feiras agropecuárias, captação e ações de fortalecimento institucional. Com o lema Junto pelo Agro, a nova diretoria se compromete a atuar com transparência, responsabilidade e proximidade com o produtor rural, reforçando o papel do sindicato como uma entidade essencial para o desenvolvimento sustentável do agronegócio do município. E nesta terça-feira foi realizada mais uma reunião ordinária na Câmara Municipal e quem traz os detalhes é o presidente Nilton Silva Boaventura do PL. Nilton, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Panorama da Notícia. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa Panorama da Notícia. E é muito bom estar mais uma vez falando como presidente da Câmara Municipal, Nilton Boaventura, sobre a reunião do dia 3 de maio, da data de ontem, que foi a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Estava escrito o orador Renato Ruas, diretor do campus da UFV, que fez uso da palavra, um convite para o SEMEAR, a 3ª edição, que será realizado no mês de junho, aqui no campus da UFV, com várias atividades, cursos, treinamentos, atividades, encontros e vários outros. Também do Poder Executivo, estava em segunda discussão o projeto de lei número 5, 2025, concede isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para as pessoas portadoras de doenças graves. Também foi feita a apresentação e primeira discussão do projeto de lei complementar 6/2025, altera o artigo 195 da lei complementar 83 de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Rio Paranaíba, Poder Executivo. E foi em votação também, ontem, projeto de lei número 16, de minha autoria, do vereador Nilton Silva Boaventura, dispõe sobre denominação de vias públicas na cidade de Rio Paranaíba. Esse projeto de lei, estiveram presentes ali na reunião, vários familiares das pessoas homenageadas. São vias públicas localizadas no bairro Jardim Europa, na cidade de Rio Paranaíba. Então, ficou denominada a rua Jaci José de Souza, o Jacizinho, atual Rua G, ali do bairro Jardim Europa. Ficou denominada também em homenagem à rua Joana Dark de Lima Borges, atual Rua G, localizada no bairro Jardim Europa. A Joana Dark, esposa do popular Pé de Rodo, que assim nós conhecemos, a Dark. Também ficou denominada Rua Núbia Caetano Rocha Rodrigues, a Rua K, localizada ali no bairro Jardim Europa. A Núbia Caetano era do Conselho Tutelar, então em homenagem
a Núbia, filha do José de Salomão. Então ficou em homenagem aí o nome da Núbia Caetano Rocha Rodrigues. Ficou denominada também a rua Sebastião Marques da Silva, a rua L, localizada no bairro Jardim Europa. Sebastião Marques da Silva, o Tiãozinho da Nicinha, popularmente assim conhecido. Houve uma presença muito grande de familiares dessas pessoas que foram homenagens aí com o nome dessas ruas. Bom, a reunião, ela também teve um projeto de lei número 20, que fica reconhecido e declarado de utilidade pública a Movim, Associação, Movimento Inclusão de Apoio à Proteção ao Autista e demais deficientes de Rio Paranaíba, de autoria do vereador Breno William Gomes Rezende e também Afonso Vieira da Silva. E foi em apresentação e primeira discussão projeto de lei número 21, dispõe da nomeação do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Cátia Cristina da Silva, no distrito de Chaves, autoria Poder Executivo. Certo? Houve indicações, eu estive realizando a indicação 107, que seja construída banheiros no início da pista de caminhada do FV, no município de Rio Paranaíba, vereador Newton Silva Boaventura. Também indicação do vereador Breno William Rezende, que seja realizado o estudo de viabilidade e posterior alteração nas futuras instalações e reformas de mata-burro nas vias rurais, para que eles sejam construídos com barras dispostas horizontalmente no sentido de tráfego. Também indicação 109 do vereador Breno, seja realizado o estudo de viabilidade e posterior instalação de abrigo no ponto de ônibus, cobertura de ponto de ônibus, onde possível, no município de Rio Paranaíba. Indicação 110, reajuste de auxílio à alimentação pago aos servidores públicos municipais, vereador José Efigênio dos Reis Ribeiro. Indicação 111 do vereador Newton Silva Boaventura, seja feita a ligação asfáltica entre o aeroporto e o acesso à MG 230. Aquele período ali que tem estrada de terra ao lado ali do aeroporto, indicação de minha autoria. E, por último, a indicação 112 da vereadora Loren Guimarães, criação de 30 vagas de cargos efetivos, processo de professor 2, educação infantil 4 e 5 anos e 1º a 5º ano do ensino fundamental, com formação pedagoga superior para o exercício da função de professor de apoio, com o objetivo de garantir com mais eficácia a inclusão de alunos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e transtorno de espectro autista, bem como melhorar a qualidade de ensino, com aulas de reforço de alunos que não foram diagnosticados com transtornos, mas apresentam dificuldades no processo de aprendizagem das escolas municipais no ensino fundamental de Rio Paranaíba. Houve também 2 moções de aplauso. Moção de aplauso ao senhor Keverson Alves, autoria do vereador Felipe Rocha, e também moção de aplauso à senhora Gleice Vieira Chagas, de autoria do vereador Breno Rezende. Também teve uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Olímpia Aparecida Ribeiro Rezende, autoria vereador Breno Rezende. Essa foi a pauta da reunião da Câmara Municipal na data de ontem, aqui em Rio Paranaíba, dia 13 de maio. Um forte abraço a todos e até a próxima. A polícia a serviço da comunidade.
E nesta terça-feira, a Polícia Militar agiu rapidamente e conseguiu recuperar um veículo furtado em Carmo do Paranaíba, além de prender o autor em flagrante. O crime havia ocorrido na manhã do mesmo dia e, graças ao monitoramento e à rápida mobilização das equipes, o veículo foi interceptado na rodovia MG 235, já deslocando para a cidade de Ibiá. Conforme informações, o automóvel foi visualizado trafegando na BR-354, sentido a BR-262. Assim que a denúncia foi repassada, as equipes policiais de Rio Paranaíba, com apoio da guarnição de São Gotardo, iniciaram rastreamentos. O veículo foi localizado e acompanhado até a abordagem, realizada com sucesso. Durante a abordagem, o autor apresentou uma justificativa inusitada. Segundo ele, conhecia os donos do carro e, após uma discussão com a esposa, decidiu furtar o veículo para ir até a casa de um tio em Ibiá, alegando que pretendia devolvê-lo posteriormente. A versão foi imediatamente desmentida pelo proprietário do carro, que afirmaram que não tem qualquer relação com o suspeito e negaram ter autorizado o uso do veículo. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O veículo, por sua vez, foi recuperado e devolvido à vítima. A ação rápida e coordenada das equipes foi fundamental para o desfecho da ocorrência, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população diante de crimes patrimoniais. E um grave acidente foi registrado nesta terça-feira, resultando na morte de um jovem de 24 anos, natural de Abaeté, Minas Gerais, na rodovia AMG 1405, no KM1 em Matutina. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que confirmou o óbito do condutor da motocicleta Yamaha MT-03. De acordo com as informações repassadas por testemunhas que seguiam no sentido oposto à via, havia aproximadamente 20 animais bovinos que estavam sendo conduzidos por um trecho da rodovia, quando um dos animais desviou para o centro da pista. Um homem montado em um cavalo tentou conter o bovino, momento em que o motociclista não conseguiu desviar e colidiu violentamente contra o cavalo. Após o impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, atingiu uma placa de sinalização e caiu. Ele foi socorrido com urgência para o hospital de Matutina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O passageiro da moto foi socorrido também com ferimentos nos cotovelos e joelhos, permanecendo internado em observação. A motocicleta foi vistoriada e, estando com a documentação regular, foi liberada para uma testemunha que providenciou a sua remoção do local. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o proprietário dos animais e o funcionário que conduzia o gado foram presos por omissão de cautela na condução dos animais em via pública, sendo levado para as providências legais cabíveis. O caso reacende o alerta sobre o perigo de presença de animais soltos em rodovias e a importância da responsabilidade dos seus condutores para evitar tragédias. O médium e líder espírita Divaldo Franco morreu nesta terça-feira aos 98 anos. A causa da morte ainda não foi informada, mas ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado e na noite desta terça-feira teve falência múltipla dos órgãos. Um ato aberto ao público está sendo realizado até às 20 horas desta quarta-feira no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Pau de Lima, para que as pessoas possam prestar as suas últimas homenagens. A pedido do médium, as cerimônias póstumas serão de curta duração, sem cortejo em carro aberto, e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será às 10 horas desta quinta-feira no cemitério Bosque da Paz. Reconhecido como um dos principais líderes religiosos do Brasil, Divaldo Franco começou a tratar o tumor assim que foi descoberto, ainda na fase inicial. O tratamento foi iniciado com sessões de radioterapia associadas a pequenas doses de quimioterapia. Natural de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, ele dedicou mais de 70 anos ao espiritismo, colheu frutos de todo o seu trabalho ao se consagrar como uma das vozes mais respeitadas na área. Sua trajetória ganhou destaque ainda em 1952, quando fundou a Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau de Lima, em Salvador. A entidade acolhe e educa milhares de crianças que antes viviam em condições de miséria extrema. Desde a década de 1960,
Ele iniciou a construção de escolas, oficinas profissionalizantes e atendimento médico, transformando a entidade em um grande complexo educacional. Até hoje, o espaço atende crianças, jovens, famílias inteiras de baixa renda, com atividades diversas, ensino fundamental e médio, cursos profissionalizantes e atendimento de saúde. Todo o trabalho é mantido com a venda de livros mediúnicos e de gravações de palestras, seminários, entrevistas e mensagens do próprio Divaldo. O médium também faz carreira como autor, com mais de 250 livros publicados, muitos deles psicografados a partir de histórias de diversos espíritos. Em 2015, ele ganhou uma biografia assinada pela jornalista Anne Ladin. Divaldo Franco não deixou filhos biológicos, mas era reconhecido como pai de cerca de 685 pessoas que acolheu e instruiu ao longo dos anos na entidade espírita. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Muito bem, após o intervalo comercial você vai acompanhar que o depoimento de Virgínia Fonseca no Senado movimentou a Casa Legislativa nesta terça-feira e que 9 pessoas morreram em um acidente entre van e carreta no norte de Minas. É daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Muito bem, estamos de volta no intervalo comercial. Lula cancela a agenda em Minas Gerais que estava marcada para a próxima semana. O presidente Lula tinha uma agenda prevista para a próxima sexta-feira, depois de amanhã, uma viagem para Mariana, em Minas Gerais, onde ele anunciaria ações da repactuação do acordo pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015. Essa agenda acabou sendo adiada, ainda não há data de remarcação, e o motivo é que os programas, os anúncios que o presidente faria ainda não estão totalmente prontos, então a agenda tem que ser adiada. Foi cancelada a viagem do presidente Lula na próxima sexta-feira para Minas Gerais e, na verdade, ele vai para o Uruguai, para o velório do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. O presidente Lula está em trânsito neste momento, ele fez uma missão internacional que começou com a Rússia no primeiro momento, ele viajou na quarta-feira da semana passada, passou alguns dias em Moscou, depois seguiu para Pequim, na China, de onde partiu e está viajando agora para o Brasil. Assim que chegar
chegar, ele segue para o Uruguai, para o velório do amigo de longa data, Pepe Mujica, conforme ele confirmou que faria durante a última entrevista coletiva que ele deu antes de decolar. Então, a agenda do presidente no Brasil não acontece mais em Mariana, em Minas Gerais, vai ser remarcada para uma outra data, a princípio foi cancelada, e o próximo destino internacional do presidente Lula é, sim, o Uruguai, como já era previsto e conforme a gente já havia anunciado que seria feito logo que Pepe Mujica morreu, porque Lula era um amigo muito próximo dele. Então, essa agenda era praticamente certa. Quando Pepe morreu, era madrugada na China, então toda a comitiva presidencial estava dormindo. Eu conversei com algumas pessoas que estavam na ativa nesse momento, ainda na madrugada, porque viajariam logo cedo, e eles disseram que a decisão sobre a viagem seria tomada assim que todos despertassem, e foi o que de fato aconteceu. 9 pessoas morrem em acidente entre van e carreta no norte de Minas. Acabaram de chegar no IML aqui em Montes Claros os corpos de 3 das 9 vítimas que morreram no acidente entre uma van e uma carreta baú no quilômetro 443 da BR-251, próximo à comunidade Barrocão, na divisa entre Francisco Sá e Grão Mogol. A colisão frontal foi ontem por volta de 9h30 da noite e deixou também outras 10 pessoas feridas. Elas foram socorridas pelo SAMU e os bombeiros para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. A van seguia de Uberlândia para o Ceará e o trânsito, que ficou totalmente interditado por quase 5 horas, foi liberado por volta de 3 horas da madrugada. Depoimento de Virgínia Fonseca, movimento Senado nesta terça-feira. Pois é, a ida da influenciadora Virgínia Fonseca ontem ao Congresso Nacional parou e encheu os corredores do Senado, com muitos fãs pedindo para tirar foto. Ela foi com um look despojado, blusa de moletom, levou um copo desses copos térmicos, a camisa, o moletom dela tinha uma foto da filha estampada, então ela foi mais jovial, falou da história dela como empresária, influenciadora. Ela que é jovem, tem 26 anos, é casada com o filho do cantor sertanejo Leonardo e é uma das influenciadoras de mais sucesso no Brasil, tem mais de 54 milhões de seguidores, isso é muita coisa, então ela aproveitou esse momento na CPI que poderia ser para ela uma enrascada para divulgar a própria história. Foi tietada por fãs e até por políticos, como o senador Cleitinho por Minas Gerais, que pediu que ela mandasse uma mensagem para as filhas e para a esposa dele, e ela falou que reconhecia ele dos vídeos da rede social. E a senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI, fez vários questionamentos, assim como outros senadores, para Virgínia Fonseca, que deu uma invertida na senadora, disse para ela que já que os parlamentares achavam que havia tanto problema assim nos jogos, nas apostas pela internet, porque não proibiam os jogos, e aí deixou a senadora numa saia justa. Fato é que Virgínia Fonseca até então saiu bem de ontem lá do Senado e certamente é um nome que vai ser visado nos próximos meses para ser uma puxadora de votos em 2026. Se ela vai ser candidata ou não, ninguém sabe, mas ela ontem ocupou as páginas dos jornais, televisão, rádios, com a aparição dela na CPI, na editoria de política. Acabou sendo muito popular por lá, ou seja, não teve prejuízo nenhum, pelo menos até então. Diz que alertava os seus seguidores de que os jogos poderiam provocar algum prejuízo, então que ela não teria nenhuma responsabilidade caso os jogadores perdessem, e acabou saindo, pelo menos a princípio, sem nenhum arranhão. Significa sim que ela pode ser de repente procurada por algum partido político para se filiar, mas ela até então não falou nisso. Mas é uma questão que fica posta depois da participação, do contato dela com os políticos. Foi muito bem tratada pelos parlamentares, educadamente, alguns até tietaram, conforme nós dissemos, e toda vez que aparece um puxador de votos, principalmente aqueles com muitos seguidores nas redes sociais e com potencial, é claro que os partidos interessados em elegerem bancadas maiores ficam de olho. Da Itatiaia, em Brasília, repórter Edilene Lopes. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso Panorama da Notícia. Outras informações do nosso site, paranaíbaagora.com.br. A você que esteve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.